Ni hao, pessoas que me mandam sugestões de vídeo lá no Instagram e eu acabo esquecendo o nome de vocês, tudo bem? Então, gente, se tiver sugestão de react aí, manda lá no meu Instagram, felipe.durante, tá aí na tela também. Já me adiciona lá também, me segue para ver as fotos, eu sempre posto foto da China. E já deixa comentário aí, like no vídeo. É um videozinho curtinho sobre a Revolução da China. Acho que é a Revolução... Eu não sei qual é a Revolução, vamos ver. A China era explorada por grande parte das nações europeias, principalmente pelo Reino Unido, que interferia na política, economia e até na cultura chinesa. A maior afronta aconteceu quando o Reino Unido passou a comercializar ilegalmente na China uma substância entorpecente e altamente viciante chamada ópio, que levou mais tarde às guerras do ópio, nas quais a China saiu derrotada. Então, nessa época aí, a Inglaterra comprava muita coisa da China, principalmente chá. Chá, cerâmica, porcelana, e seda, mas de modo geral era chá. E esse chá era pago em prata. Então era muita prata, mas muita prata, que vinha da onde? Das Américas, México, Bolívia, Chile, vinha tudo daquela região ali. E aí chegou no momento que essa balança comercial estava muito desbalanceada para os ingleses. E aí eles viram a população chinesa aí de 400, 500 milhões de habitantes, lá em 1830, 1820, e começaram a traficar ópio para cá. Só que assim, nessa época já se consumia ópio na China, só que era um ópio muito fraco, que é semelhante ao consumo de maconha por aqui, que a maconha, se eu não me engano, é do Nepal, que faz divisa com a China. Então tem maconha silvestre aqui na China, que pode ser fumada, pode fazer chá e tal, porque é muito fraca. É muito fraca, então o governo deixa rolar de boa. E a mesma coisa acontecia com o ópio, que era um ópio muito suave. E aí o que aconteceu? Os britânicos começaram a plantar na Índia um ópio muito mais pesado, mais viciante. E começou a traficar para cá. Só que aí o governo chinês, que viu o estrago que o ópio estava fazendo aqui, inclusive tem imagens dos britânicos forçando os chineses a fumarem ópio, inclusive chineses ricos a fumarem ópio. O governo proibiu e aí os britânicos fizeram o quê? 2 guerras, simplesmente para vender mais droga dentro da China. Diante de toda essa situação, surgiu o Kuomintang, partido nacionalista criado por Sun Yat-sen com o propósito de acabar com a exploração europeia sobre a China e derrubar a monarquia. Tinha muito movimento rolando, A Kuomintang era um deles, o Kuomintang. Não era o único, também não era um dos mais fortes, tanto que rolou a Revolução Taiping, rolou a Revolução dos Boxers, teve as revoltas muçulmanas, teve muita coisa que rolou, desde 1839, na Primeira Guerra do Ópio, até 1839 até 1911, que é quando rola a Revolução que acaba com a dinastia Qing. Inclusive Sun Yat-sen, esse é um dos nomes dele, o outro nome dele é Sun Zhongshan, que é da cidade aqui, do lado de casa, meia hora daqui onde eu moro. Ele nem estava na China quando rolou a Revolução, que derrubou a monarquia Qing, mas ele foi o primeiro presidente da República da China. Demonstrou-se ineficaz em combater esta exploração. Com a monarquia derrubada, é proclamada a República da China. Que não era essa bandeira aí, Com Sun Yat-sen sendo o primeiro presidente. Influenciado pela Revolução Russa, surgiu em 1921 o PCC, Partido Comunista Chinês. Peraí, que tem um gap gigante aí. Então, o Sun Yat-sen, que se torna o presidente da China, ele se torna por 1 ano ou 2, é muito pouco tempo. Porque logo depois eles vão colocar como presidente o Yuan Shikai. Eu não sei como é que pronuncia direito o nome dele, que era um general da época dos Qing, que controlava um exército gigante e estava tentando organizar a China, e ele mesmo se declara imperador. E aí teve a era dos senhores de guerra aqui da China, porque a China estava fragmentada, tinha um monte de gente com poder espalhado pelo país inteiro. O Partido Comunista Chinês, PCCH, vai surgir em 1921, e boa parte da base do Partido Comunista Chinês estava num movimento de 4 de maio de 1919, que é quando tem a assinatura do Tratado de Versalhes, que é do fim da Primeira Guerra Mundial. A área de Shandong e outras partes da China menores são
dadas para o Japão. Então, os países europeus pegam parte da China e entregam para o Japão. Então, rola um protesto gigante na Praça da Paz Celestial, em 1919. O Mao Zedong estava lá, o Lin Biao, a galera que começou o partido estava toda lá. E aí, em 1921, veio o Partido Comunista Chinês. Que tinha como principal fundador o ativista político Mao Tse-tung. Com a morte de Sun Yat-sen... Mas ele não era o líder do partido, né, o Mao Zedong, nessa época. Quem assume a liderança do Kuomintang é o militar Chiang Kai-shek, que com a ajuda do PCC reunifica a China, que possuía regiões dominadas pelos senhores da guerra. E aí tem toda a marcha para o norte, né? Ele vai começar a reunificar a China. Ele não finaliza, né? Só vai finalizar depois da Guerra Civil. Em 1927, um ano antes de finalizar a reunificação, Chiang Kai-shek ordena o fim dos comunistas e entra em guerra com o PCC, dando início à Guerra Civil Chinesa. É assim, ele ordena fim dos comunistas. Basicamente, eles começam a matar comunistas, né? E rola um massacre em abril de 1927 em Xangai. Porque dentro da Kuomintang tinha uma ala esquerda. E eles trabalhavam juntos, né? Essa ala esquerda da Kuomintang e o Partido Comunista. E aí chega em 1927. O Chiang Kai-shek se junta com várias gangues de Xangai, que eram tipo tríades, né? Eles tinham muito poder na época. E eles matam uma porrada de comunistas, assim, coisa de 5 mil. O Zhou Enlai estava em Xangai e conseguiu fugir. Em 1937, o Japão invade a China, almejando dominá-la. Então a guerra civil é suspensa e o Kuomintang e o PCC se unem contra o Japão. E nesse processo aí rolou a Grande Marcha, né? Que a Kuomintang começou a perseguir os comunistas, eles vão marchar daqui do sul, mais ou menos, até para Shanxi. Foi um negócio gigantesco, mais de 100 mil pessoas saíram e chegou lá uma meia dúzia. Mesmo não sendo capazes de derrotarem o Japão, em 1945, depois da destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, o Japão se rende e é expulso do território chinês. Em 1946, a Guerra Civil é retomada. Então, o Japão, ele não se rendeu só por causa das bombas, né? O principal exército japonês estava na Manchúria, que é o norte da China, que na época chamava de Manchukuo, né, em japonês, eu acho, né? Inclusive, o último imperador chinês era o imperador Fantoshi, que gerenciava Manchukuo. E o principal exército japonês estava lá. Acabou a Guerra da Europa, a União Soviética moveu coisa de 2 milhões de homens, e tudo que eles tinham de arsenal, assim, que era possível, né? Porque eles também tinham medo que houvesse uma invasão nos Estados Unidos, né? Então, eles moveram tudo que deu para cá e eles dizimaram, acabaram com esse exército. E aí os japoneses enxergaram isso e, pô, o que a gente vai fazer agora? Nosso maior exército foi pro saco. E aí veio as bombas atômicas. Eles se rendem dias depois das bombas atômicas, né? Então, as bombas foram parte de um processo. E aí o que acontece? A União Soviética toma a Manchúria, pega esse armamento e larga na mão do Mao Zedong. Que nesse meio tempo, desde 1937, ali, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele já começou a trabalhar nas áreas rurais para angariar gente para o movimento comunista. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele já tem aí coisa de 3,5 milhões de pessoas para lutar com eles. E aí eles pegam todo o armamento japonês, tanque de guerra, arma, avião, etc., e joga na mão do Exército de Libertação do Povo, que é o exército do Partido Comunista. Os Estados Unidos tentaram de tudo quanto é jeito mover exército do Chiang Kai-shek para a Manchúria, para que esse armamento não caísse na mão do Mao Zedong. Mas falhou, né? E tem fim em 1949, com a vitória do Partido Comunista Chinês. E assim foi proclamada a República Popular da China. Essa bandeira vermelha com estrelinha foi um concurso. Eles abriram um concurso público para as pessoas sugerirem ideias de bandeiras. Chiang Kai-shek e o que restou do seu governo refugiaram-se na ilha de Formosa, onde foi proclamada a República da China, que mais tarde se chamaria Taiwan.
Em 1956, começaram as críticas ao governo de Mao Tse-tung, que como solução iniciou o movimento Desabrochade Sem Flores, que dava mais liberdade de expressão e espaço para críticas ao seu governo. Só que essas críticas que eles estão falando é críticas internas, né? E aí esse movimento Desabrochade Sem Flores... As críticas foram tão negativas que ele inicia uma perseguição a todos que eram contra ele. É isso que eles falam... Tem gente que fala isso aqui também, né? Que rolou essa Desabrochada Sem Flores, que eles pediram para as pessoas dar feedback, e os feedbacks foram muito, muito, muito ruins, e eles começaram a perseguir gente. Em 1958, Mao Tse-tung inicia o grande salto para frente, que visava eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir enormes áreas de plantio por pátios industriais. O grande salto adiante, a ideia era avançar a economia da China para que em 15 anos eles ultrapassassem a economia do Império Britânico na época. Isso de eliminar a propriedade privada, coletivizar a produção agrícola e substituir a área de plantio por pátio industrial, essa parte aí era. Mas os dois primeiros, isso já estava rolando desde o começo, desde 1949. A reforma agrária começa já, assim, antes, né, durante a Guerra Civil, na região que o Partido Comunista controlava, eles já estavam fazendo a reforma agrária. A reforma agrária não começa depois de 49, já estava começando nas regiões controladas pelo partido muito antes. E isso da propriedade privada, isso levou um tempo, porque o partido também entendeu que não tinha como simplesmente eliminar todo mundo que gerenciava as fábricas, por exemplo, e colocar na mão dos trabalhadores que não sabiam fazer isso, né? Porque naquela época a gente estava lidando com gente aí que não tinha educação nenhuma, educação formal nenhuma. Então eles mantiveram muita gente ainda controlando muita coisa por uns anos. E aí isso dos plantios por pátio industrial, isso aí foi uma várzea, né? E não só isso, moveu muita gente das áreas rurais para áreas industriais, não tinha quem plantasse, não tinha quem colhesse. Teve muita mentira na quantidade de grãos armazenados, isso os próprios chineses, mesmo do Partido Comunista, me contam, que os líderes locais mentiam muito sobre a quantidade de grãos que eles tinham estocados, porque eles queriam ficar bem na foto, né? E aí, nesse processo, o governo chinês, inclusive, doou grãos para Cuba, para outros países, porque eles achavam que tinha muito grão e, no fim, não tinha. Então, muita gente morreu de fome. E aí teve também a questão de produzir ferro, né, em fornos pequenos, né, ore, que é o combustível para fazer aço e tal, que, no fim, era um ore muito ruim, não servia, não era de boa qualidade. E junta tudo isso aí, mas inundação... E pragas, cara, juntou tudo isso aí e morreu 15 milhões de pessoas. Mas o projeto foi um fracasso e levou à desorganização total da economia e provocou a morte de milhões de camponeses por causa da fome. Em 1966, o governo iniciou a Revolução Cultural Chinesa, que foi uma tentativa autoritária de doutrinar a população. Porque a revolução, o grande salto adiante acaba em 62, 63... E Mao Zedong, né, na situação que ele estava, a quantidade de gente absurda que morreu, ele não era mais, assim, naquela época ele já não era mais tão o líder aclamado que era, né? Ainda tinha muito poder, mas inclusive quando ele começa a Revolução Cultural, se eu não me engano, ele já não era mais o presidente, porque eles tentaram mudar as coisas, né? Só que ele vem com a Revolução Cultural, ele pega todo o poder que ele tinha e faz 10 anos de Revolução Cultural. Procurando mudar completamente a cultura chinesa, eliminar seus elementos capitalistas, livrar da influência ocidental e tornar o país completamente leal ao líder. Que também não deu certo. Após a era de Mao Tse-tung, ele morre em 76, os caras acabam a Revolução Cultural ali, prende os 4 líderes, né, que eles chamam de a gangue dos 4, inclusive a esposa do Mao Zedong, e desfaz tudo. Foi feita tudo, mas... a abertura econômica do país ao capitalismo, implantando assim o socialismo de mercado. Essa ideia de socialismo de mercado, socialismo com características chinesas já existe desde 1922. Um negócio assim. Um videozinho simplesinho. O que aconteceu aqui, né? Um videozinho simples, mas com as informações não tão muito zoadas, é muito melhor que o Império ZAD, que a gente inclusive está vendo ali, né, da Guerra Fria. É isso aí. Então, outro de Revolução Chinesa aqui, talvez eu assista mais para frente.